Olá, meus amigos e minhas amigas do Centro Espírita Jesus de Nazaré. É sempre um motivo de grande alegria podermos estar juntos novamente. E a alegria é redobrada dessa vez, porque o nosso Centro Espírita Jesus de Nazaré completa mais um ano de existência. E eu me sinto fazendo parte dessa festa, pois dos 9 anos que morei em Caçador, todos eles estive vinculado ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, me sinto hoje em festa com vocês e parabenizo todos vocês por esse feito de estarmos trabalhando juntos. Eu gostaria de, nessa oportunidade, trazer Jesus quando diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. João, capítulo 14. A interpretação principal dessa parábola, todos nós conhecemos. Ela acaba corroborando um dos fundamentos da doutrina espírita, que é a pluralidade dos mundos habitados. Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais fundo nessa parábola, de tirar um pouco mais dela, de extrair um pouco mais dessa parábola. Desde o seu começo, desde a sua primeira frase, quando ela diz assim: não se turbe o vosso coração. Tem-se a impressão que o coração não é alterado, essa emoção, né? Coração aqui simbolizando a emoção, o sentimento, que a alteração do sentimento, da emoção, não é alterado de modo direto e de modo indireto. Não se turbe o vosso coração, não se conturbe as vossas emoções, como se não fosse de modo direto, né? Nós vamos conversar mais sobre isso durante a nossa conversa hoje. Mas a parábola ainda dá como que uma solução para que não se turbe o nosso coração. Qual seria a solução? Crede em Deus. Crede também em mim, de Jesus. Né? Porque ele quem estava falando, então haveria necessidade de crer em Jesus, porque era ele quem estava dizendo: crede em Deus, para que o seu coração não se turbe. Não é? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Veja aqui, por que está vinculada há muitas moradas na casa do meu Pai? Está vinculado a crer em Jesus, crer em Deus e não se turbar o coração. Por que estaria vinculado, né? Será que porque esses mundos estão fazendo referência a mundos exteriores, outros planetas? Ou será que dá para a gente pensar assim: não há um lugar para se ir e lá ser feliz? Já que o céu ou o inferno não é um lugar circunscrito, não é um lugar que nós vamos ter que chegar. É um estado íntimo, é um estado de alma. Então, muitas moradas na casa do meu Pai pode querer dizer também a nossa intimidade, o que vamos sentir ao penetrarmos a nossa intimidade, ao nos desvencilharmos das preocupações exteriores, da agitação da nossa mente. E morada é essa onde cabe todo mundo. Há muitas moradas na casa do Pai, onde cabem todos. Não haveria necessidade de uma corrida para alguém chegar antes e para ocupar os melhores lugares. Não haverá, porque todos os lugares serão o mesmo para todos nós. Né? Mas eu quero continuar refletindo sobre a primeira frase. Não se turbe o vosso coração. Turbar quer dizer alterar, desequilibrar, perturbar. Né? E essa perturbação emocional, ela é involuntária, como dizíamos. Né? E eu vou chamar aqui o Paulo aos Romanos, no capítulo 7, item 19 a 20, para trazer um pouquinho mais de luz a essa nossa discussão. Ele diz assim, Paulo aos Romanos: o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Veja quanta coisa tem aqui para a gente entender, né? Retirado aí de ensinamentos. Paulo, que para nós, né, já é um espírito que já à nossa frente, mais evoluído que nós, diz isso: o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço.
Mas como é que isso acontece? Onde é que o nosso coração se turba? Porque quando a gente faz um mal que não quer, a gente fica mal, porque não era bem aquilo que a gente queria estar fazendo, não é mesmo? E Paulo diz isso. E diz mais: mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz. Paulo. Né? Será que a gente podia dizer isso para nós? Para os nossos arrependimentos, para aquilo que tem nos causado tanto remorso, né? Se a gente não estava querendo fazer aquilo, será que eu poderia dizer, mas se eu faço o mal que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ora, como é que esse pecado habita em mim e ele faz o que eu não quero? Não é? Vamos ver se a gente entende melhor isso. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência é cobiça de bens materiais, de prazeres sensuais, mas eu vou repetir aqui para a gente pegar esse gancho, né? Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo que atrai do mundo material, né, de cobiças do mundo material, prazeres sensuais. Então, aquilo está, de certa forma, em nós, guardado com aqueles valores. Então, é, o, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, logo na primeira mensagem, que ele intitulou Espelho da Vida, ele traz muita luz sobre isso. Logo da entrada, quem não conhece esse livro, Pensamento e Vida, dê uma olhada uma hora dessas, porque ele é riquíssimo. Esse livro conta-nos o Espírito Emmanuel, que é quem escreve o livro através de Chico Xavier, que ele era, né, e deve ser ainda, em 1958, uma cartilha utilizada para espíritos que estavam para reencarnar, tinham aulas no mundo espiritual. E Emmanuel resolveu trazer esse livro para os encarnados e deu o título de Pensamento e Vida. Na primeira mensagem desse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel intitula de Espelho da Vida. E ele coloca lá, basicamente, de que a nossa mente é esse espelho da vida. Tudo aquilo que a gente permite refletir nesse espelho, diariamente, né, a gente guarda aquilo com aquele valor. Né? E se a gente já tem alguma coisa refletida lá, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que eu tenho uma diferença, que eu não gosto do jeito dela falar, do vocabulário dela, do jeito dela andar, sei lá, do perfume que ela usa, sei lá. E aquela pessoa chega no ambiente. Então ela resgata desse espelho, né? Porque lá já está refletido. É como o caminho neuronal que os neurologistas hoje mostram, né? É um caminho neuronal no nosso cérebro, é eletromagnético no nosso cérebro. E como a gente, toda vez que tem a oportunidade de alimentar aquela dissensão, a gente reforça aquele caminho, a ponto de basta a gente lembrar daquela pessoa que a gente já sente todo aquele mudar o nosso metabolismo, porque aquele caminho já está pronto, já está feito. Né? Então, os neurocientistas hoje esclarecem um pouco mais como é que isso acontece, como é que a mente é esse espelho da vida. Né? Se a gente se conscientizar e aprender a prestar atenção em como de fato é a vida, como de fato é a lei natural, divina, a gente vai tendo olhos de ver o todo. E a valorizar não só as sombras, né? E a valorizar as conquistas, e a valorizar o que tem de bom. Né? Então, com isso, a gente forma novos caminhos no nosso cérebro, novas ligações entre neurônios, e com a repetição disso, como quem crê, né, nisso,
busca isso de uma forma seguida, né, e fazendo sempre isso, construímos um caminho diferente, uns hábitos diferentes. Bem, vamos voltar aqui para o nosso Paulo aos Romanos e Tiago, quando diz que o Paulo diz que o bem que ele quer, ele não faz, e o mal que ele não quer, ele faz. Né? E que se eu faço o mal que não quero, já não sou eu que faço. E sim o pecado que habita em mim. Olha, o que é esse pecado que habita em mim, que não os maus hábitos arraigados em mim? Aquilo que a gente fez da gente mesmo. Né? Aquilo que está de forma inconsciente na nossa mente. Né? Então, esse pecado, entre aspas, ele não é nós, não somos nós, porque a gente gosta muito de utilizar o que a gente aprende na doutrina espírita como sendo o espírito imperfeito, né? Como sendo nós sendo espíritos imperfeitos. Então é muito cômodo eu me mostrar como espírito imperfeito e a qualquer momento posso dizer, para lá que eu ainda não sou perfeito. Então eu tenho meus problemas e por isso eu vou ficar assim muito tempo. Né? Porque na verdade nós não somos espíritos imperfeitos. Nossa, como assim? Então Kardec errou? Não, Kardec não errou. É que vous êtes, em francês, pode significar ser, estar. Né? E a gente gosta mais do ser. Eu sou um espírito imperfeito. Não, a gente está um espírito imperfeito. Porque se fôssemos espíritos imperfeitos, o Criador seria imperfeito. O Criador não cria nada imperfeito. Né? Ele nos criou simples e ignorantes, perfectíveis, mas imperfeitos não. Com um defeito de fabricação, não. Senão Deus seria imperfeito. Então nós não somos espíritos imperfeitos, nós temporariamente nos comportamos como imperfeitos. Isso é muito diferente. Porque se a gente achar que é imperfeito e que para bater na porta do céu a gente vai ter que sofrer muito, vai ter que passar por muitas dificuldades, senão a gente não vai ter direito de ser um espírito bom, isso também é falta de reflexão. Porque Paulo, num outro momento, ele nos diz que o amor cobre multidões de pecado. O que é isso? O amor cobre multidões de pecado. Mas como chegar nesse amor? Como chegar a amar verdadeiramente? Né? Porque esse amor faria com que nós laborássemos no bem exclusivamente. E faríamos o bem para quem a gente deve e para quem não deve, para quem a gente prejudicou, para quem não prejudicou. Imagina um espírito bom, um espírito perfeito, que a única coisa que faz na sua existência é o bem. Ele não vai escolher aqueles com quem teve algum problema em existências problemáticas do passado. Não, nem um pouco. Não é? Então, o nosso Tiago diz assim, que nós somos tentados e atraídos e engodados pela nossa concupiscência. É aquilo que está guardado lá com aquele valor. São aqueles caminhos neuronais que a gente construiu, que a gente fez. Aquilo exige que a gente seja fiel àquilo, seja medo, seja ansiedade, seja o que for, a gente continua fiel àquilo que construiu na sua intimidade. Então, não só a concupiscências, mas a tudo mais, medos, tudo mais, não é só o que a gente tem para vencer no lado moral, não é? Tem um autor que eu recomendo a todos lerem, Bruce Lipton. Bruce Lipton é um professor da universidade nos Estados Unidos, da Universidade de Medicina, do curso de Medicina, é um biólogo molecular. Bruce Lipton gastou a sua existência praticamente inteira para descobrir aonde está o cérebro da célula. De uma célula qualquer, de uma ameba até nossas células. E depois de exaustivas pesquisas, de gastar quase toda a sua existência, ele ainda é contemporâneo nos Estados Unidos, ele descobriu que a célula, propôs, né, que a célula tem seu cérebro na membrana.
não é o núcleo. Porque a membrana, ele descobriu 3 tipos de proteína que existe na membrana, uma mais externa, uma mais mediana e outra mais interna, que são células que decodificam as informações na parte externa, no ambiente externo da célula. Dependendo da substância que estiver lá, essa proteína decodifica, passa para a proteína do meio, a proteína interna vai copiar uma parte do cromossomo que vai fazer frente àquela ameaça ou àquela necessidade que existe lá fora na parte externa. Com isso, né, já tinha nascido, já tem alguns anos que nasceu a epigenética, né, que é a genética que leva em conta o ambiente externo, né, quer dizer, a, a genética está mais em função do ambiente externo do que do cromossomo. E o Bruce Lipton acabou corroborando essa teoria da epigenética, né, porque ele descobriu que o que está lá fora da célula, dependendo da substância que está lá fora, se é cortisol, se é adrenalina, a célula vai responder de uma forma, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente está sempre sob ameaça, né, porque estamos sempre agitados, se a gente não aprendeu a prestar atenção que as ameaças, elas aparecem e passam, né? Como fazia a zebra quando era atacada por uma leoa, a ameaça aparecia, a leoa alcançava um membro do bando, do grupo, e o grupo parava a poucos metros e continuava a pastar calmamente, né? Até que uma outra ameaça surgisse. Só que depois que nós conquistamos a razão, nós vivemos sob ameaça 24 horas por dia, porque a gente guarda, ou são as ameaças que estão acontecendo no momento, né, atual, ou são ameaças que já aconteceram e que a gente guardou com aquele valor de ameaças que podem se repetir a qualquer momento. Então, nós temos adrenalina e cortisol e outros hormônios do estresse, da agitação, o tempo todo na nossa corrente sanguínea. Então, com isso, a gente, quando chega a viver 50, 60 anos, o nosso corpo já viveu 10, 20 anos a mais. Porque a gente viveu numa velocidade tão grande, numa agitação tão grande, que o nosso corpo está mais velho do que a nossa idade, né? Então, esse Bruce Lipton, que escreveu A Biologia da Crença, que recomendo todos lerem, ele, num determinado momento, depois de descobrir que o cérebro da célula não é o núcleo, é a membrana celular, né? Ele diz assim, que, veja que não é religioso, é um cientista. Ele diz que só tem 2 saídas para o ser humano. Ou ele é vítima, ou ele é co-criador. Falei, como assim? Se a gente pensar um pouquinho com ele, vai dar razão para ele, né? Porque se ser co-criador, que é a outra opção de não ser vítima, é para aquele que já entendeu como é que funciona o universo, as leis naturais divinas. Como é que funciona? Existe no universo alguma coisa que é para nos prejudicar? Não. Nada. Absolutamente nada. Nem para nos prejudicar, nem para prejudicar nenhum dos nossos. Nada. Não há. Não há uma ameaça verdadeira. Porque nada poderia nos ameaçar verdadeiramente. Em essência, não. Se alguma coisa pudesse nos macular, nos ameaçar verdadeiramente, essa coisa poderia mais que Deus, porque nós somos criação divina, né? Então não existe uma ameaça verdadeira. Não existe algo que possa nos prejudicar. Não. De fato, não. Causar um problemão e fazer a gente aprender algumas coisas, sim. Porque todos os obstáculos são oportunidades, né? Senão Deus seria um carrasco nos colocar num mundo de provas e expiações e a gente não saber como que se sai dessa, não é? Então, se somos daqueles que já entendemos a lei de causa e efeito, que já entendemos a lei divina, que já entendemos a inteligência suprema do universo a ponto de a gente se aquietar,
para prestar atenção, não é? Já seria um grande passo saber que nada existe para nos prejudicar. Nada. Isso nos daria uma situação de conforto tão grande. Isso nos possibilitaria respirar de forma tão profunda e tão leve. Saber que nada nos puxa o tapete. Nada. Absolutamente nada, e nem ninguém pode isso, né? Esse é o grupo do co-criador. Porque aí sim nós estaremos em sintonia com a nossa origem espiritual. Estando em sintonia com a origem espiritual, a gente tem condições de ser intuído, de ser inspirado. E com isso, a gente pode ser esse dínamo no ambiente que nós estamos, na família, no trabalho, no trânsito, no lazer. A gente pode ser esse dínamo, porque está ligado com a fonte inesgotável de energia, com essa fonte espiritual, de aprendizado e de conforto. Então isso faz com que a gente seja co-criador. Nós estamos juntos com o Criador. Nós não estamos olhando para as pessoas, para o lado trevoso dela e comentando o lado trevoso dela, o lado trevoso da sociedade, dos políticos, e só trevas, e só trevas. Dessa maneira, nós não seremos co-criadores. O co-criador estará ligado, sintonizado com o que há de bom e o que há de melhor espiritual. Como fazem os espíritos bons, os espíritos puros, que estão trabalhando pelo bem da humanidade e do universo inteiro, não é? Esse é o grupo dos co-criadores. Mas o Bruce Lipton, que não é religioso, diz que existe esse grupo, existe o grupo dos que reclamam, não é? Daqueles reclamadores. Existe o grupo que é vítima. Vítima ou co-criador. Então isso faz a gente pensar assim, peraí, e eu? Que grupo que estou? Das vítimas ou dos co-criadores, né? Porque a hora que eu olho para uma pessoa que tem seus defeitos, seus problemas, e o mundo não está como eu quero, a sociedade não está como eu quero, eu sou vítima, né? As coisas, as circunstâncias não estão como eu quero, então porque aquilo pode me prejudicar de alguma forma, então eu sou vítima, né? Se nada pode me prejudicar, de fato, nada pode me prejudicar em essência, e eu tiver consciência disso, tiver aprendido a olhar para isso com outros olhos, com olhos de ver realmente que não haverá motivos para a gente ficar tão agitado 24 horas por dia, aí eu posso avaliar quanto tempo do dia eu sou co-criador e quanto é o tempo das minhas 24 horas que eu sou vítima. Toda vez que eu estiver reclamando, eu serei vítima, porque em última instância eu estarei reclamando do Criador, porque não foi eu que pensei para eu existir, foi Ele. Foi a inteligência suprema que pensou na criação toda. Então eu não existo porque eu quis existir, né? Então se eu estiver reclamando de alguma coisa, é porque eu estou num contexto de vítima. E como aquilo que a gente faz com muita regularidade, a gente cria caminhos, verdadeiros sulcos do nosso cérebro, a gente quando vê está reclamando. A gente reclama do sol, se chover a gente reclama, se tiver calor a gente reclama, se tiver frio a gente reclama, se tiver gente que ajuda a gente reclama, se não tiver ninguém para ajudar a gente também reclama. Então vira um vício, vira um hábito, porque a gente reflete na nossa mente, veja que o que Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida, a gente reflete na nossa mente a reclamação, e aí forma esses caminhos, sulcos, verdadeiros sulcos, e a gente quando vê já escorregou nesse sulco e já está reclamando e não percebe. Por isso, Paulo quis dizer que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? E se eu faço o mal que não quero, né, já não sou eu quem faz. É o pecado que habita em mim. Ora, o que é esse pecado que habita em mim? Que não os condicionamentos que eu guardei, e agora de forma até inconsciente, guardei daquela forma,
como se eu fosse vítima naquele momento, que aquela ameaça fosse verdadeira naquele momento, e eu verdadeiramente me senti encurralado, ameaçado e acabado, e guardei com esse valor, né, durante séculos de existência. Então isso é muito forte. Se nós quisermos hoje parar para construir um novo hábito, é complicado, porque a gente primeiro coloca a dificuldade. Ah, mas é muito difícil. É muito difícil parar a nossa mente para construir um novo hábito. É muito mais difícil porque trata-se de um paradigma diferente, né? Eu, quando era mais jovem, gostava muito dessa palavra paradigma. Nem sabia o que era, mas gostava. Via que alguém falava em palestra e achava bonito, né, paradigma. E depois a gente vai descobrindo que esse é um padrão, né? Paradigma para diversas coisas é o padrão para aquelas coisas, né? Existe o paradigma de diversas ciências que aqueles fatores têm que estar presentes, né? E se você não sabe qual o paradigma, é como se você pegasse um mapa e fosse para uma cidade, um mapa errado para uma cidade. Querer saber onde é que fica a rua tal, número tal, você não vai achar nunca. Não é aquele o paradigma, né? Aquilo não vale para aquela situação, né? A mesma coisa se pode falar do conhecimento do mundo espiritual. Então o paradigma não é o mesmo. A nossa mente, que é tremendamente analítica, né? Tudo aquilo que você olha, você quer analisar se não está representando uma ameaça, para saber se é para você correr ou enfrentar. O paradigma é diferente. Quando você faz esse caminho para a sua intimidade, é outro paradigma. A mente analítica agora tem que deixar descansar, né? É um descanso para a mente poder parar, recolher-se, né? E agora perceber como se a nossa mente fosse uma mente infantil, que não soubesse, porque não sabe mesmo, né, o que está encontrando naquele momento na nossa intimidade. O que eu estou encontrando ali? Tudo o que vier ressumando, né, nos convidando para sentir coisas complicadas, para o nosso coração se turbar, né? Por isso não se turbe o vosso coração. Aquilo tudo foi guardado com esse valor, com um valor desequilibrado, com um valor de ameaça. Então, isso tudo a gente vai ter que olhar para isso uma hora e ressignificar. Mas eu não preciso ter isso como meta. Isso que é interessante. Sempre que a nossa meta for se tornar menos ansioso, esqueçam, porque eu só vou ter mais uma tensão. Eu gostaria de ser mais paciente, menos ansioso. Não, não. Busque a sua intimidade de uma forma sem objetivos, para não criar tensão, descobrindo coisas novas dentro de você, né? Descobrindo paz dentro de você. Falando, ah, mas isso é muito difícil. Sim, porque o que a gente tem cultivado é agitação, é turbar o nosso coração, deixar que ele fique turbado. Então a gente não acredita que seja possível parar, né? Só que para o espírita, com o espírita é mais fácil de conversar nesse parar, porque vai chegar um momento em que nós vamos desencarnar. Aí, se a gente não aprendeu a parar, também não vai parar. O nosso corpo para e a nossa mente, que continua existindo, continua agitada, né? Vocês lembram daquele livro, que eu não recordo qual o título agora, de André Luiz, que ele conta, deve ser No Mundo Maior, se não estou enganado, que o instrutor Alexandre leva ele para um setor no mundo espiritual em que tinha vários espíritos desencarnados dormindo. Dormindo. Tinha uns que estavam 200 anos dormindo lá. E o instrutor fala para ele, veja se você consegue penetrar na mente de um desses espíritos que estão dormindo aí. E ele se concentra, né, e entra em sintonia com a mente de um dos espíritos que estava dormindo ali. O que ele verificou? Que o espírito que estava dormindo, desencarnado, né,
continuava rememorando tudo o que ele viveu até então, de modo agitado. Sabe como se fosse pesadelos? E porque aqueles espíritos acreditavam que morreu, iria esperar o juízo final, né? Então eles estavam convencidos disso e estavam ali adormecidos fisicamente, porque já eram espíritos desencarnados, mas a sua mente totalmente ativa, absolutamente ativa, né? Rememorando os últimos acontecimentos. Veja que tudo leva a crer que seria muito interessante que a gente começasse esse exercício desde agora, né? Enquanto estamos na carne, poder olhar para a vida de uma outra forma, com mais liberdade, né? Poder perceber que quando é que eu faço o que não quero, quando é que o meu coração se turba, para ir conquistando um pouco mais de autonomia emocional. É possível. Porque quando eu imagino um espírito bom, que não tem mais vontade de ser um espírito imperfeito, é conquista na alma, é competência. Né? E a gente costuma dizer que isso é uma coisa muito difícil, por isso não vou tentar ainda. Então, e daí vai ficar cada vez mais fácil? Quando que será fácil? Né? Parece que dizer que é difícil torna-se mais fácil dizer que é difícil, né? Porque não existe um caminho a ser trilhado que a gente não dê o primeiro passo. Então, o primeiro passo é sempre um passo mais complicado, indeciso, que eu busco parar, né? Ainda mais que a gente sabe que se eu não parar, um dia vou ter que aprender a parar, né? Nem que seja parar como ovoide para reencarnar, né? Então, temos todos os motivos, como espíritas, para baixar a nossa tensão psíquica e sermos honestos conosco mesmo, a ponto de poder fazer uma prece profunda, livre. Uma prece em que o nosso estado tem como ouvir a resposta. Ouvir a resposta significa realmente sintonizar-se, né? Quando a gente diz que Deus não respondeu às nossas preces, é porque a gente realmente não entrou em sintonia. Deus é imanente. Essa lei que rege tudo está em tudo. E a agitação nos tira dessa possibilidade. E pensar que um autor como Lipton Bruce, autor do livro Biologia da Crença, chegar a enxergar isso, de que ou você é vítima ou você é co-criador, fica um pouco a desejar, né? O nosso conhecimento espírita não ter enxergado isso por nossa conta própria. Assim, e alguém que não conhece a doutrina espírita ter visto isso. Nossa, ou você é vítima, ou você é co-criador. Ou você está colaborando positivamente com tudo no universo, em torno de si e na sociedade, ou você é vítima. Como nós somos seres em transição, é natural que, ora, sejamos vítimas, ora, sejamos co-criadores. A gente escolhe com quem a gente quer ser co-criador, com quem a gente quer ser vítima, de quem a gente quer reclamar, do que queremos reclamar, né? Mas o fato é que há necessidade de nós aprendermos a prestar atenção, né? A nossa atenção é simplesmente algo muito cobiçado, né? Não existe nada nesse planeta mais disputado do que a nossa atenção. Para todo lado. Hoje mais ainda, né?
Estou até eu aqui nesse momento tentando chamar a atenção de vocês para alguma coisa, mas a nossa atenção é disputadíssima, né? Só que nós mesmos nem sempre damos valor a essa atenção, né? A gente gosta da desatenção, como se isso fosse cômodo, né? O desatento é cômodo, porque está tudo automático. A gente aprendeu a dirigir, aprendeu a nadar e coloca tudo no piloto automático. Só que nesse piloto automático, nesse padrão, está tudo, né? Está assim, com o que eu devo me irritar, de quem que eu não devo gostar, do que deve achar uma ameaça, o que eu devo evitar. Está tudo no padrão lá. Então, enquanto a gente não redimensionar isso, não revalorizar isso, né, isso vai ficar com esse valor. Que seja automático é bom, mas a gente teria que escolher o que a gente coloca nesse automático. Teríamos que reavaliar. E para reavaliar eu tenho que prestar atenção. E cada vez mais. E aprender a estar atento. Só atento eu conseguirei perceber mais. Tanto é assim ligado a estar atento, que quando Kardec diz que Deus queria os espíritos simples e ignorantes, mas dotado de aptidão para tudo aprender e progredir, com o progresso, diz ele, nós nos tornamos, conseguimos novas faculdades, novas percepções, novas possibilidades, que os espíritos mais atrasados não têm. Não ouvem, não sentem, não percebem, né? Coisas que os espíritos mais adiantados ouvem, sentem, percebem. Então, a percepção está ligada à evolução. Então, e para perceber mais, eu tenho que aguçar a atenção. E essa atenção não será com a nossa mente analisadora, analítica de tudo para ver se isso é prejudicial, se isso representa uma ameaça ou não representa uma ameaça. É o nosso momento diferente. Porque quando a gente desencarnar, ameaça física nenhuma mais. Já desencarnou. Né? Então, se você puder fazer esse exercício de como se fôssemos, não, né? Somos seres espirituais, só estamos encarnados. Mas poder fazer esse exercício de quem tem consciência de que é um ser espiritual. Através de uma atenção mais competente, eu consigo conseguir consciência. Ter consciência desse estado de liberdade, desse estado em que o ser sabe a sua origem, sabe o que o espera, sabe que se ele conseguir vincular-se a essa realidade, impregnar-se dela, ele será, nas outras horas do dia, alguém que pode ajudar muito vibrando positivamente, mesmo sem falar nada. Aí ele se torna candidato a um co-criador mais rapidamente, né? Porque ele tem um porto seguro dentro de si. E esse porto seguro faz com que a gente viva as horas de vigília com mais confiança, porque se sente sintonizado. É verdade. Veja que crer em Deus é uma coisa que, é o que diz a parábola, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Crer em Deus não é uma coisa que vai acontecer, que a gente ficar esperando acreditar em Deus. Os orientais dizem que das nossas crenças partem os nossos pensamentos. Dos nossos pensamentos partem nossas palavras. Das nossas palavras partem nossos atos. Dos nossos atos partem os nossos hábitos. E os nossos hábitos criam o nosso destino. Então, para dizer que o destino existe, eu tenho que olhar lá para o começo, que é as crenças. No que eu creio. Né? Naquilo que a gente crê, a gente se conduz
segundo as nossas crenças. Nós nos conduzimos segundo as nossas crenças, né? Só que para crer, não basta eu ler. Veja que se eu quiser acreditar em Deus, eu tenho que penetrar esse reino divino. O reino de Deus está dentro de vós. Se a gente não parar para aprender a prestar atenção, para aprender a ter consciência do que se fala quando diz que eu creio em Deus, a gente só tem notícia de que deveria acreditar em Deus. Porque a gente não fez esse mergulho, a gente não tem essa experiência de quem sintonizou com a realidade divina que mora dentro de nós. Ah, mas isso é possível? Sim. Não é só possível, é necessário. Senão a gente continuará agitado e vítima. E não será co-criador em momento nenhum, porque não tem as baterias carregadas, não tem esse porto seguro, não tem essa sintonia, não tem essa certeza de que Deus existe mesmo. Porque isso não experienciou. Se não experienciou, aquilo não é verdade para nós. É uma história. E aí a gente fica repetindo que é muito difícil, é muito difícil. Como se fosse fácil viver apenas com uma história e não ter aquilo como uma verdade, como uma crença, né? Como ter experimentado. Então, recomendo a todos que em determinado momento da vida, com regularidade, parem. Arranje um momento só para si mesmo. Aquele é um compromisso de mim comigo mesmo, é um compromisso meu comigo mesmo. Para valorizar aquele instante só meu. Porque eu não poderei fazer grande coisa fora daquele momento se eu não me encontrar com Deus naquele instante. Se eu não me encontrar com a minha realidade divina naquele instante. Eu nem acreditarei em Deus. Por isso Jesus disse, crede em Deus, para que seu coração não se turbe. Uma vez acreditando em Deus, a gente apenas começou o caminho para que o nosso coração se turbe menos a cada dia. Então, a gente vai descobrindo que é grandiosíssimo, que a gente é muito maior do que imaginava ser. Para terminar, gostaria de citar Fernando Pessoa, quando ele diz assim, para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado.